Marcos, verifica se está no ar aí. Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é o Max Macedo. Quem já está me assistindo, me dá um ok aí, vê se estão conseguindo me ver e me ouvir adequadamente. Vamos lá, o pessoal está conseguindo me ver, me ouvir? Por favor, me deem um feedback aí para eu poder começar o assunto. Por que eu estou entrando agora, pessoal? É porque nos últimos dias, não sei precisar exatamente o dia, surgiu um assunto aí na internet que causou uma certa polêmica sobre a questão da existência ou não dos chamados drives nos cães. A questão é a seguinte: quando a gente quer trazer alguma informação ideologicamente filtrada ou enviesada, isso é muito fácil de fazer. E há uma tendência nossa, como seres humanos, todos nós, de quando transmitimos uma informação, que essa informação seja transmitida, porém passando através do nosso filtro ideológico individual, de acordo com aquilo que a gente enxerga de cada informação. Então, mas o nosso objetivo, a nossa missão como formador de opinião é tentar ao máximo transmitir informação e evitar ao máximo que essa informação vá embebida do gosto da bica d'água. Isso aí é uma história interessante que uma vez eu ouvi de um senhor que todo orador, todo aquele que transmite algo, todo aquele que fala algo, por mais que o assunto dele tenha determinado conteúdo, podemos comparar a uma bica d'água, que a água sempre levará um pouco do gosto daquele cano que ela está passando. Se for um cano de PVC, será alguma coisa do PVC. Se for um cano de metal, terá um pouco do gosto de metal e assim por diante. E aí, a melhor bica d'água é aquela que transporta a água mais pura com a menor influência da sua própria constituição, da sua própria matéria. E eu vou tentar ao máximo transmitir para vocês informação conforme nós podemos encontrar nas fontes primárias. Bem, sobre o assunto drive, impulso, eu vou entrar um pouco necessariamente em dados históricos antes da gente discutir propriamente sobre o tal do drive. Mas antes disso a gente tem que entender que o termo drive, que foi a partir dos anos 90 principalmente traduzido para o português pela palavra impulso, ele não é um termo originalmente científico, mas trata-se de um jargão técnico do meio do treinamento não brasileiro, mas sim internacional, que foi adaptado para o Brasil. Aqui se refere, ou aqui tentavam referir aqueles que já há 30, 40, 50 anos utilizavam o termo drive, que no alemão os alemães chamam de Trieb, as chamadas pulsões comportamentais, ou mais antigamente na ciência, inclusive, denominadas de instintos. Vamos lá. Nós temos que partir sempre do princípio que a ciência é feita em cima de ombros de gigantes. Não é porque algo na ciência foi contestado hoje que necessariamente esse algo é descartado ou descartável. Já dizia um velho diálogo relatado no livro, na verdade, na reedição do livro de Charles Darwin, de nome Faces e Expressões de Homens e Animais, da qual Konrad Lorenz fez o prefácio, e ele citava dois preceptores dele,
um diálogo entre Jacob Yüksel e Otto Köhler, dois grandes zoólogos do início do século XX. E nesse diálogo, Jacob Yüksel, um elemento um pouco mais pessimista, chateado pelos seus achados, pelas suas descobertas estarem sendo já derrubadas pelas novas descobertas da ciência, sobretudo aí uma ciência inovadora que surgia, que era o behaviorismo, ele falou com o seu amigo: a verdade de hoje é o erro de amanhã. Mas Otto Köhler, com mais serenidade e mais otimismo, se dirige ao seu velho amigo e diz: não, meu caro, a verdade de hoje é um caso particular de amanhã. E a ciência tem idas e vindas durante toda a sua história. E não é porque algo é fato que a sua antítese necessariamente é mentira. Então nós temos que abrir os olhos para todas as informações de maneira global para poder tentar, inclusive, interpretar cada informação sob a perspectiva ótica da outra e termos, então, uma melhor interpretação com base numa quantidade maior de dados. Voltemos um pouquinho na história. A ciência do comportamento animal se inicia, pelo menos do ponto de vista oficial, a partir do lançamento desse livro que eu acabei de citar, do Charles Darwin, que foi em 1872, Faces e Expressões de Homens e Animais. Charles Darwin, na década de 50, ali em meados do século XIX, faz a sua famosa viagem a partir da Inglaterra, né, a bordo do Beagle, e ele vem a aportar nas Ilhas Galápagos, e ali ele desenvolve a chamada teoria da evolução. E eu até tenho a honra aqui de ter os manuscritos dele, dessa viagem, que deram origem a uma grande inflexão na percepção da ciência sobre a tal da genética, que na época não se conhecia, né? Então, a partir principalmente dos trabalhos de Charles Darwin, a ciência começa a perceber o poder que o ambiente pode exercer em algo que era do indivíduo. E aí começa-se a ter uma noção do que futuramente receberia o nome de genética. Na sequência de Charles Darwin, então, percebe a pressão seletiva natural, descreve o esboço, né, do que seria a famosa e nova ciência da evolução, e aí ele é conhecido como o pai da teoria da evolução, mas um primo dele, de nome Francis Galton, mais à frente aplica os conceitos percebidos por Charles Darwin a algo mais prático, mais próximo de nós, que foi denominado teoria da eugenia. Na verdade, a teoria da eugenia surge antes, inclusive, do termo genética. Mais ou menos em paralelo à teoria da eugenia, um pouco antes, Mendel percebe em seus experimentos com as ervilhas a genética que depois foi conhecida como genética mendeliana simples, recessividade, dominância, etc. E aí, nessa época, toma-se início aquilo que futuramente foi conhecido como a ciência da genética. O termo genética mesmo, ele passou a ser utilizado basicamente no início do século XX. O trabalho de Charles Darwin e a entrada de Charles Darwin no estudo do comportamento e, consequentemente, no início da percepção da genética comportamental, e aí com o lançamento desse livro dele, criou uma força tão grande que a teoria do instinto, um termo muito antigo, né,
passou a dominar a zoologia. A questão é que, lá para os idos de 1872, um cientista russo de nome Ivan Pavlov vai para a Alemanha para desenvolver um trabalho com a fisiologia da digestão. Esse trabalho dele perdura por longos anos e ele, inclusive, é premiado com o Prêmio Nobel de Medicina de 1904. Muitos, inclusive, pensam que esse prêmio dele tem alguma coisa diretamente a ver com a constatação que ele fez durante os seus experimentos, que levou à descrição do chamado condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. E não, na verdade ele acabou ficando mais famoso pelos seus trabalhos na área da psicologia, trabalhos posteriores ao seu maior trabalho anterior, que foi na fisiologia da digestão. E aí, a partir do seu prêmio Nobel, é lógico, né, durante esse trabalho todo, foi quando ele percebeu e descreveu o condicionamento clássico, o condicionamento pavloviano, e mais ou menos nessa época tem-se início a chamada escola do behaviorismo. Outros cientistas contemporâneos dele, por exemplo, Edward Thorndike, nos Estados Unidos, desenvolve a segunda lei do aprendizado, a chamada lei do condicionamento instrumental. Na sequência, tivemos John B. Watson e vários outros grandes nomes daquela nova ciência que ficou conhecido no inglês, né, como behaviorists, e conhecemos como os behavioristas. E aí, mais fortemente dentro deles, um grupo mais forte conhecido como o behaviorismo radical, que cria que a mente era uma tábula rasa, ou seja, o indivíduo nascia com a mente zerada e ele passava a se desenvolver de acordo com o seu confronto com o ambiente, ou seja, o ambiente era responsável por tudo. Isso se tornou tão forte, isso ganhou um respeito tão notório que criou-se dentro dessa era do behaviorismo radical, nos Estados Unidos, uma escola denominada escola anti-instinto, porque eles rechaçavam completamente as teorias da genética comportamental. Porque o instinto, né, o instinto seria o comportamento genético, ou a predisposição genética para o comportamento. E o instinto foi rechaçado. Aí a gente tem uma onda da ciência chamada behaviorismo e que tem talvez o seu ápice ali naquela época com o livro publicado por Burrhus Frederick Skinner em 1938 com o nome de The Behavior of the Organisms. Perdoem meu inglês péssimo. Mas Frederick Skinner, que já tinha em sua época um acúmulo de conhecimento da psicologia experimental, aliado à sua genialidade e aliado à sua capacidade inventiva, que era um plus que ele tinha, ele desenvolveu inicialmente de maneira mais famosa aí, o que nós conhecemos como caixa de Skinner, que nada mais era do que uma sofisticação dos processos inicialmente desenvolvidos de aprendizado e condicionamento de emoções ou reações involuntárias da primeira lei do aprendizado de Ivan Pavlov e também da segunda lei do aprendizado, do condicionamento instrumental, onde o indivíduo aprendia ações voluntárias para acionar instrumentos no sentido de obter benefício, do Edward Thorndike, ali em 1908. Então, o Skinner conflui isso tudo e chega ao ápice dessa escola do behaviorismo radical. A questão é que, em paralelo, alguns cientistas da velha zoologia e jovens cientistas que estavam surgindo e aí encabeçando essa turma, estava ali Konrad Lorenz, já em meados dos anos 30, com outros colegas como Calvin Fish,
Nicholas Tinbergen iniciam uma nova ciência, ou talvez uma releitura da velha percepção dos instintos ali da escola darwiniana. Essa nova ciência, que era muito fortemente rechaçada, só veio a ser reconhecida lá na década de 70, quando ele e os seus dois colegas, Nicholas Tinbergen e Carl von Frisch, recebem o Prêmio Nobel de Medicina em 1973. E aí, a partir daí, o mundo conhece a ciência da etologia clássica. A partir desse momento, aquele radicalismo em cima da visão de que a mente é uma tábula rasa caiu por terra. E começaram a perceber que não é bem assim. E aí foi interessante porque diz a lenda, né, que durante a conferência pós a entrega do Prêmio Nobel, Nicholas Tinbergen foi arguído por um jornalista e perguntou: e aí, doutor, depois de todos esses anos de trabalho, depois de toda essa guerra entre o que é ambiental e o que é genético, afinal de contas, o comportamento é genético ou ele é ambiental? A resposta de Nicholas Tinbergen foi: o comportamento é 100% genético. Aí a turma se assustou. E aí ele complementou: e 100% ambiental. O que ele quis dizer com isso? De maneira muito centrada, ele tentou demonstrar que, e é a visão que a ciência tem hoje, todo comportamento tem o seu componente genético, todo ele nasce de uma prontidão genética, mas todo comportamento tem o seu componente ambiental. Agora, como a genética e o ambiente se interagem na formação de cada expressão comportamental, aí nós não temos domínio total ou controle total e muito menos capacidade de avaliar de maneira detalhada ou objetiva em cada comportamento o quanto que se tem de genética ou ambiente. Todo comportamento tem genética, todo comportamento tem ambiente. E a influência do ambiente realmente ela é tão forte naquilo que é genético que, inclusive, a atuação do RNA na transcrição das fitas de DNA para a produção das proteínas que vão determinar as características já é considerada influência do meio naquilo que é genético. O que é genético é apenas o que é o DNA. E aí, mais recentemente, né, para bagunçar mais ainda a nossa percepção disso, surge aí a nova área da ciência, que é a epigenética, que é um capítulo à parte. Mas voltando ao que eu estava querendo tratar sobre drive, então entendam, drive, essa palavra drive não é um termo científico, ele é um termo técnico, é um jargão do treinamento canino. Não é porque nós não temos, eventualmente, a condição de termos a nosso acesso a uma tecnologia diagnóstica que necessariamente desqualifica uma capacidade observacional. Durante praticamente todo o século XX, a ciência do comportamento era uma ciência observacional, o que não a desqualifica como ciência. Homens como Wallace Craig, no início do século XX, mas na sequência, esses dois que eu citei, Jacob Uexküll, Otto Köhler, depois os outros 3 vencedores do Prêmio Nobel e tantos outros homens que trabalharam de maneira árdua, se dedicando à observação da natureza, não podem simplesmente ser desqualificados, porque hoje nós temos mecanismos de aferição e de avaliação de questões comportamentais que eles não tinham naquela época. Nós temos que fazer uso, sim, da capacidade tecnológica que nós temos hoje para melhorar a leitura que eles faziam daquela época. Recentemente foi publicado um trabalho de grande vulto
por uma equipe conjunta encabeçada pelo professor brasileiro Ivan Valente, Ivan Valente é político, esqueci o sobrenome dele, da Universidade de Yale, em conjunto com a equipe do professor Newton Canteiras, da Neuropsicologia da USP, que demonstrou como que o núcleo central da amígdala cerebral coordena as ações de predação. Então, determinado grupo neuronal que parte do núcleo central da amígdala vai rumo à região orofacial e comanda trapézio e masseter, no sentido de dar o bote, abocanhar. Isso que a gente vê os cães que têm drive de caça abocanharam a bola, ou os cães de proteção abocanharem uma luva. E também uma ramificação neuronal também partindo das amígdalas, vai no sentido espinhal e dá a coordenação de movimentação e deslocamento para os membros. Esse trabalho foi um trabalho muito importante, não só porque ele quebrou alguns paradigmas sobre a função das amígdalas, mas também ele demonstrou que essas respostas, essas ações, elas não estão relacionadas com a agressão afetiva ou agressão social. Elas estão relacionadas com uma forma de agressão denominada agressão predatória. Bem, sobre a questão então dos drives e se toda ação ou reação emocional necessita de um gatilho ambiental. É lógico, toda emoção obedece um programa em que, para que a emoção tome curso, tenha que existir um gatilho ambiental. Agora, não é o fato de existir um gatilho ambiental que faz com que determinada emoção necessariamente seja aprendida. As emoções, elas partem de um programa genético. Porém, existem indivíduos que têm mais ou menos determinada prontidão genética para uma coisa ou para outra. E é essa prontidão genética, é essa energia interna que se expressa de maneira comportamental, é o que é denominado na prática pelos treinadores de drive ou impulso, com base na antiga ciência da etologia clássica que ela denominava de instinto. Apesar do termo instinto ter caído por terra, não significa que aquela visão que os behavioristas radicais tinham durante a primeira metade do século XX perdura até hoje. O que é muito claro hoje na ciência comportamental é que todo o comportamento é uma composição entre o que é genético e a sua interação ou a sua influência pelo meio. Nós temos comportamentos mais aprendidos e nós temos comportamentos mais genéticos. Esses comportamentos mais genéticos são aqueles, entre aspas, tá, pessoal? Porque esse termo não se usa mais na ciência, mais instintivos. O termo instinto, cientificamente, não é mais utilizado, mas para fins de comunicação, para facilitar, porque é um termo que hoje está popularizado, nós assim o utilizamos. E no treinamento de cães, o termo correlato utilizado é drive, traduzido para o português, impulso. Não é o fato de não estar tudo descrito através dos mecanismos diagnósticos hoje, é que necessariamente essas coisas não existem. Nós não podemos jogar por terra um século de ciência observacional simplesmente porque, não temos meios diagnósticos para aferir de maneira objetivamente tudo. Outra, porque algumas pessoas ainda acreditam, tal como no início do século XX, a mente é uma tábula rasa. E definitivamente a mente não é uma tábula rasa. Existem comportamentos
com uma grande influência do meio. E, aliás, diga-se de passagem, temos que reconhecer, cada vez mais percebemos a influência do meio nos comportamentos. Isso é fato. Agora, daí para simplesmente desprezarmos a existência de pulsões comportamentais, permitam-me o uso desse termo, ou de prontidões para que determinados comportamentos sejam expressos, é olharmos as informações científicas sob um filtro. E aí a gente só quer olhar o lado que a gente quer acreditar. Então creiam no que eu estou falando. Se o pessoal quiser a literatura sobre esses assuntos que eu falei aqui rapidamente, isso aqui foi uma rápida exposição sobre isso, eu posso disponibilizar aqui toda a literatura que abranja tanto A quanto B, de tal forma que a gente possa conhecer os dois lados da moeda e estabelecer um raciocínio centrado, sem influência de filtro ideológico. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção aqui nesse momento e fiquem atentos para que não sejam presas fáceis de discursos que possam nos conduzir para raciocínios românticos ou raciocínios que confortem, raciocínios que sejam compatíveis com aquilo que a gente já quer pensar. Muitas vezes, conhecer as informações verdadeiras força-nos a rever os nossos conceitos e isso nos incomoda. Isso faz-nos sair da zona de conforto. Reconhecer que a gente está errado é sempre muito difícil. Então esse é um exercício que eu tenho que fazer comigo mesmo e que eu acho que todos devem fazer para que o conhecimento possa progredir sem aquele gostinho da bica daquele que transmitiu o conhecimento. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Deixem aqui os seus comentários e aguardem, porque a gente tem mais a falar sobre esse assunto em breve. Um grande abraço.